Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela fala aos nossos corações, né? Coisas que aconteceram lá no passado ainda nos servem de lição nos dias atuais, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1. É a história do rei Manassés. Vamos dar uma olhada? Está escrito assim, no versículo 1. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez acerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Veja bem, o rei Ezequias era um homem de Deus, era um rei maravilhoso, obediente a Deus, que levou todo o povo de Judá a adorar a Deus, a servir ao Deus verdadeiro. E aí o filho dele, Manassés, assumiu o trono e, em vez de seguir os caminhos de seu pai, não sei porquê, resolveu fazer tudo ao contrário do que o pai dele tinha feito. Aqui cabe até uma outra lição, mas que não é o caso no dia de hoje, né? Você como pai, né, como mãe, o que você está ensinando para o seu filho, né? Você está no caminho certinho e o seu filho não está, por quê? Mas não é o que eu quero falar hoje, tá bom? O que eu quero falar hoje é sobre o rei Manassés e tudo de ruim que ele fez. A gente também aprende com as coisas ruins que as pessoas fazem, né? Eu até gosto de pensar assim, eu prefiro aprender com o erro dos outros do que com os meus erros, né? Eu prefiro não errar. Porque as pessoas erram e sofrem as consequências, né? E daí você aprende. Agora, se você errar, você vai ter que sofrer as consequências. Então, é melhor você aprender com o erro das outras pessoas, né? Então, olha só. O versículo 5 diz assim: Manassés edificou altares a todo o exército do céu nos 2 atos da casa do Senhor. Além disso, queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Olha só, Deus colocou o povo de Judá naquele lugar ali, né? Deu aquela terra para eles, eles expulsaram os povos daquela terra. Os povos daquela terra praticavam todo tipo de feitiçaria, idolatria, queimavam seus próprios filhos, e aí eles expulsaram eles de lá. E aí Manassés começou a praticar essas coisas que esses povos praticavam. Começou a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus. Ele sacrificou o próprio filho no fogo a esses deuses, né? Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus. Então, não satisfeito, né, de levantar altares para esses outros deuses, desses povos estranhos, né, em todo o Judá, ele ainda colocou dentro da casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, eles foram pior do que os povos que moravam ali. Falou o Senhor, olha só, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, porque Deus fala conosco, gente. Quando a gente está fazendo alguma coisa certa ou errada, né, o Senhor nos avisa, porque Ele nos ama, como um pai, né, fala com o filho: meu filho, não faz isso é perigoso, isso é ruim, não faça. Deus também fala, só que Manassés não ouviu, nem o povo. E você? Quando Deus fala com você, você ouve? Você escuta o que Deus está falando com você? Porque Deus fala com a gente de diversas formas. Ele fala com a gente através da sua palavra, através de louvor, através desses vídeos. Ele está falando com você. Você está dando ouvido ao que Deus está falando com você? Você está prestando atenção ao que Deus está falando com você? Como um filho tem que prestar atenção ao que o pai fala, ao que o pai ensina?
Eu sempre falo isso pro meu filho. Escuta, a gente é adulto, a gente sabe mais do que você, a gente só quer o seu bem. A gente está falando isso que é para você crescer, para você ficar inteligente, para você ficar forte, né? Às vezes não quer comer uma comida que acha que é ruim, mas essa comida tem vitamina. Coma, né? Deus fala com a gente, não faça isso, faça assim, porque eu te amo, eu cuido de você, eu quero o melhor para você. Será que a gente está ouvindo? Pois é, Manassés e o povo não ouviu o que Deus estava falando. E aí o versículo 11 diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. Então, olha só, Deus permitiu que o povo da Babilônia, né, invadisse Judá e levasse o rei Manassés como escravo, amarrado, acorrentado, o rei, né, de Judá. Foi arrancado do seu castelo, né, do seu palácio, e levado como escravo acorrentado. Que vergonha, né? Deus permitiu. Eu fiquei pensando aqui, Deus às vezes permite sim coisas ruins acontecerem com a gente. Para quê? Para a gente aprender. Para a gente aprender alguma coisa, para a gente se aproximar dele, que às vezes quando tá tudo bem, tudo maravilhoso, tu nem lembra que Deus existe, né? Aí Deus vai lá e permite que alguma coisa aconteça para você se lembrar dele, você se chegar perto dele, porque ele é teu pai, ele quer você pertinho ali, ele quer cuidar de você, e você tá indo para longe, então ele até permite as coisas, né, acontecerem para você chegar. No versículo 12 está escrito assim: e estando Manassés, né, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus. Engraçado que ele não suplicou para os ídolos lá que ele estava sacrificando os filhos, não, né? Ele suplicou para Deus. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele. Olha só. Lá naquele momento horroroso, né, no meio da prisão lá, sendo humilhado, né, sofrendo, ele se lembrou de Deus. E você? Quando você está passando por coisas ruins, você se lembra de Deus? Manassés se lembrou de orar a Deus. E você ora quando está passando por coisas ruins? Ou você fica só reclamando? Ou fica falando para as pessoas que não podem te ajudar, que não podem resolver nada por você, que não podem fazer nada por você? Ou você vai falar com quem pode, com quem tem poder, né? Não adianta a gente ficar falando com um, falando com o outro, se eles não vão poder te ajudar. Manassés falou com quem podia, falou com a pessoa certa, lá naquela prisão, naquele calabouço, né? Naquele tormento, naquela humilhação, ele se lembrou de Deus e orou. Agora pensa aqui comigo, para tudo, para tudo. Se você fosse Deus, o que você faria? Ah, gente, eu sinceramente, eu fico só pensando assim, caraca, se fosse eu, deixa ele sofrer. Caraca, ele matou os próprios filhos queimados no fogo, não estava nem aí para Deus, Deus avisou ele 500 vezes, ele nem aí, continuou fazendo as coisas erradas, só pensava no seu próprio umbigo. Ah, sofre aí, meu filho, agora tu vai sofrer, né? A gente é rapidão em dar sentença para as pessoas, né? Mata mesmo, esfola, ele merece, ele é horrível, olha o que ele fez, né? Mas Deus, graças a Deus, Deus não pensa como nós, né? Deus não é ser humano, Deus é Deus, né? E ele, olha o que Deus fez. E Deus, versículo 13, se aplacou para com ele e ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, ou seja, que só existe um Deus, né? Aqui que Manassés se converteu de verdade, aqui que Manassés conheceu a Deus de verdade. Olha só, Deus, às vezes a gente olha para a pessoa assim, ou até para a gente mesmo, né? Ah, não tem mais jeito. Isso aí que essa pessoa fez, meu filho, ele só merece a morte. Isso aí que eu fiz, eu não mereço perdão. Mas Deus, ele não pensa como nós, né? Ele te ama, ele te quer pertinho dele, ele te transforma, ele te liberta, ele te perdoa, ele esquece tudo que você fez e traz você de volta. Essa é a única intenção dele, trazer você de volta para perto dele. Ele fez isso com Manassés. Caraca, depois de tudo isso que Manassés tinha feito, para mim ele merecia ficar lá, morrendo esturricado no calabouço. Mas não, Deus não pensa como eu, nem como você. Ele
ouviu a oração, ouviu a súplica, viu tudo que Manassés prometeu, né? Porque também é assim, né? Às vezes quando a gente está lá no tormento, a gente promete mundos e fundos. Ah, Deus, me tira desse lugar, por favor, me tira desse sofrimento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, promete mundos e fundos. Aí depois, quando Deus te traz de volta, você não está nem aí de novo, né? Nem se lembra que Deus existe de novo, começa a fazer tudo de acordo com a sua vontade. Será que Manassés fez assim? Bora descobrir. Olha aqui. Depois disso, sim, ele orou e Deus ouviu e trouxe Manassés de novo. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E o versículo 14 diz: ora, depois disso, Manassés edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada das portas. Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Olha só, Manassés cumpriu tudo que ele tinha prometido na hora da angústia. Ele restaurou os altares, tirou todos aqueles ídolos que ele tinha colocado dentro da casa de Deus, né? E instituiu o culto somente ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Então, que a gente possa aprender com essa lição, com esses erros, né? Com essa história de Manassés, que graças a Deus terminou bem, porque na hora da angústia, ele se lembrou de clamar ao Deus verdadeiro, ao único Deus, Criador dos céus e da terra. E Deus lhe atendeu a oração e restaurou o trono dele de volta, trouxe ele para ser rei de Israel. Não sei como Deus fez isso, mas Deus fez, né? E Manassés voltou a ser rei de Judá, e Manassés cumpriu tudo o que tinha prometido a Deus. Que você também, na hora da sua angústia, se lembre que Deus está com você, que Ele te ama, que Ele te aceita como você é, que Ele te aceita na situação que você está, mesmo que você ache que o seu pecado foi enorme, foi imenso, que você não merece, mas mesmo assim, Ele te ama, Ele te transforma, Ele te liberta e traz para pertinho dEle, né? E que você queira, né, permanecer pertinho dEle, mesmo depois que Ele te trouxer de volta. Não se esqueça, né, de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Deus abençoe.